Sejam bem-vindos a mais uma aula de improviso. Hoje, mais um tema que vocês me pediram, que vocês sugeriram, que eu achei muito interessante, que eu vou falar hoje sobre aquecimento e desaquecimento. Vamos lá. Esse é um tema que ele é bem variável, na verdade. Dependendo do espetáculo de improviso, dependendo do objetivo que você tem, você vai aquecer de uma forma e você vai precisar desaquecer no final, né? De aquecimento, eu recomendo que você experimente. Quando você vai fazer um espetáculo, experimenta aquecer para ele, né? Treinar antes do show de várias formas, até você descobrir qual que é o melhor aquecimento para você. Eu vou falar aqui de vários aquecimentos, de várias formas que você pode usar, e no final eu vou falar qual que eu uso. Eu acho que a que eu uso vai surpreender vocês. Mas vamos lá, uma passagem das formas possíveis. Primeiro a gente tem que saber qual que é o objetivo de qualquer aquecimento. É você esquecer o mundo lá fora, é você esquecer das outras coisas e você preparar sua mente e seu corpo para aquilo que você vai fazer, né? Então se você vai fazer jogo de futebol, você vai jogar um futebol, você não tem que ficar pensando na sua conta de luz que está atrasada. Você tem que apagar isso da sua mente, aquecer o seu corpo para ser o mais forte possível, um jogador mais eficiente naquele jogo de futebol. Com o improviso é a mesma coisa. A gente tem que esquecer o mundo exterior para a gente não ficar pensando em outras coisas quando a gente estiver durante um espetáculo, de uma cena de improviso. Para improvisar, você precisa ter os princípios na sua mente, que são os princípios que eu já falei para você aqui várias vezes, você sabe, que é a aceitação, escuta, trabalho em grupo, tudo isso você pode treinar com jogos de improviso. Mas você também precisa se conectar consigo mesmo. Então a primeira forma de aquecimento, você pode fazer um pouquinho de meditação. Meditação é você estar em um estado conectado consigo mesmo. Você não precisa fazer aquela meditação clássica que você vai sentar de perna cruzada e ficar fazendo... Meditar é você respirar. Se concentrar na sua respiração. Concentrar na sua respiração de olhos fechados é um tipo de meditação. Você faz isso, vai esquecendo, vai focando, e não é pra você já ficar pensando no show que você vai fazer, porque isso vai dar ansiedade pra você. Então, meditação é ótimo pra você esquecer o passado, esquecer o que aconteceu, esquecer e também não pensar no futuro, não ficar pensando no que você vai fazer durante o show, relaxar, se conectar consigo mesmo. Então, meditação é um processo que você pode usar pra aquecer. Fora isso, você pode fazer, por exemplo, aquecimento de voz. É muito importante fazer uns exercícios vocais, ó, mexer na garganta, fazer... Esse é um exercício clássico, um aquecimento de voz clássico de teatro. Isso mexe bastante as articulações da boca. Você também ficar na frente do espelho fazendo caretas, mexendo o corpo. Um espelho de corpo todo, você ficar mexendo o corpo, descobrindo movimentos, estralando coisas, mexendo, tirando, se sentindo, né, em movimento, fazendo movimentos que você não faria no dia a dia, alongando. Alongar é um ótimo aquecimento, ajuda muito a você estar pronto para, se você precisar fazer um movimento drástico durante o show, você tá com aquele músculo aquecido, você não vai sair dolorido. Tomar bastante água, mas não muita água, a ponto de você ficar com vontade de fazer xixi durante o show, mas toma um copo d'água, toma ali uma coisa que vai fazer ficar hidratado, come um negocinho, uma coisinha pouca, come uma coisinha para tu não ficar com fome. A fome atrapalha, você nem se percebe que tá com fome, e daí quando você sai do show, você tá morrendo de fome. E também jogos para aquecer a mente. Jogos simples. Jogo de associação de palavras. Um fala uma palavra, outro fala outra. Já passei vários exercícios para vocês. O exercício 1, 2, 3 palavra. Vocês falam 1, 2, 3, banana, abacaxi. Aí vocês têm que ir falando juntos até os dois falarem a mesma palavra juntos. É um exercício de conexão. Quando você vai fazer um show de improviso com seus amigos, é bom fazer isso. Vocês podem contar uma história, né, de várias formas. Cada um conta uma frase da história e vocês vão contando a história, ou cada um fala uma palavra. Jogo de espelho. Jogo de espelho é assim, você fica um na frente do outro, e daí todo movimento que um fizer, o outro faz depois. Vocês tentam fazer o mais sincronizados possível. Então, uma pessoa vai puxando o movimento,
a outra vai fazendo. Você fica bem de frente pra outra pessoa, e daí se eu for mexendo a sua mão, você vai fazendo. Faz esse exercício agora comigo, é muito legal. Vai, fica na mesma posição que eu tô, ó. Fica assim. Tudo que eu fizer, você faz, ó. Tudo que eu fizer, você faz junto. Ó. Faz igual. Imagina você fazer isso durante 5 minutos com o corpo todo. Porque aqui eu tô sentado. Então eu não consigo mexer as pernas. Se eu mexer a perna, você não vai ver. Então, ó. Você tem que fazer o espelho do movimento que eu tô fazendo. Exatamente igual. Não adianta fazer uma coisa rápida assim que você não vai conseguir. Fazendo isso por 5 minutos, você aquece o corpo e a mente. Porque você está conectado com o corpo e conectado com a mente para prestar atenção no que a pessoa está fazendo, tá certo? Vocês podem fazer isso por Zoom, inclusive, por videochamada, né? Pode parar de me imitar, senão você vai ficar imitando para sempre. Mas é isso. E eu vou confessar um negócio para vocês. Muitas vezes a gente vai fazer show de improviso e não aquece nada. Não aquece. Não aquece juntos, pelo menos, como grupo. Por exemplo, noite de improviso no Comedians. A gente chega lá no bar sempre faltando pouco tempo pro show. E daí a gente come o negócio, a gente pede um sanduíche, come ali no camarim, fica conversando. Quando a gente vê que tá perto da hora, a gente bota o figurino, cada um se aquece ali se quiser. Tem gente que não aquece e entra no palco pra fazer o show. Tem vários shows que eu sei que funciona assim. São poucos os grupos que realmente têm um ritual de aquecimento. Mas eu recomendo que você tenha o seu ritual de aquecimento. E agora eu vou dizer qual que é o meu. O meu aquecimento para qualquer show de improviso é me maquiar. É isso, parece estranho, mas resumidamente é isso. Me maquiar no espelho. Pra fazer show de improviso, a gente passa base, né? Uma base, um pó, alguma coisa bem simples pra deixar a pele sem, quando você sua, ficar refletindo a luz do teatro. Então a gente passa uma base, às vezes algumas peças é legal passar um lápis de olho, mas a maioria não, a maioria é só uma base, deixar a pele limpa pra você entrar no show. E daí eu descobri que o meu melhor aquecimento pra mim é ficar na frente do espelho, passando a base e fazendo careta pra mim mesmo, concentrado na minha respiração, prestando muita atenção na minha respiração. Nesse aquecimento eu tô fazendo vários aquecimentos ao mesmo tempo. Eu tô fazendo uma meditação, porque eu tô concentrado na minha respiração, pensando só em mim. Eu tô fazendo o exercício de mexer os músculos do rosto. Eu tô fazendo aquele exercício do espelho, comigo mesmo, né? Vendo os meus movimentos no espelho. Eu tô já me preparando pro show, porque eu vou ter que me maquiar em algum momento, vou ter que passar essa base. Eu já aproveito esse momento pra me aquecer. Então eu fico ali com muita calma, me concentrando comigo mesmo, e funciona muito. Tem vezes que eu faço só isso. Tem vezes que é legal, às vezes quando tem a oportunidade, juntar o grupo e fazer um jogo de palavras. É legal. E sempre, antes de entrar no palco, eu gosto de olhar no espelho e dar um sorriso. Olhar no espelho, sorrir, ok. Tô pronto. Porque quando você entra no palco feliz, já tá com meio caminho andado. Tem até uma coisa que muitos improvisadores falam, foi o Marco Gonçalves, que me falou. Entrar no palco pra improvisar tem que entrar feliz, sexy, saudável. São essas 3 coisas. Feliz, sorridente, sexy, que tem uma coisa a ver com beleza mesmo, com... Eu não tô de qualquer jeito, eu tô com um figurino legal, tô com o cabelo ajeitadinho, tô com a base, então é sexy, não sexual, mas sexy, ok, eu tô atraente pra mim mesmo, por isso esse exercício do espelho ajuda, você tá confiante, você tá se olhando, você sabe que teu cabelo não tá desgrenhado, a pior coisa é você no meio do show tá preocupado se a tua roupa tá manchada, se o negócio tá feio. Não, então você tem que estar feliz, sexy, saudável. Saudável também tem a ver com mente e corpo, né? Saudável tem a ver com você tá com a mente sã, né? Você não tá pensando em outras coisas. E o corpo também, você não tá dolorido, né? Saudável nesse sentido. E daí já aconteceu coisas comigo bem péssimas. Eu já fiz show com febre. Teve uma vez que eu tava com febre de 40 e poucos graus, horrível, passando mal. Mas tinha show, eu não podia dar pra trás, porque era um show importante. Eu tive que ir fazer passando mal. Mas daí o aquecimento é tão potente,
Quando a gente aquece, quando a gente tem vontade de fazer show, quando a gente tem adrenalina, eu esqueci totalmente da febre, o meu corpo esqueceu, mas eu me forcei tanto no feliz, sexy, saudável, que eu fiquei saudável durante o show. Eu não lembrei que eu tava com febre, fiz o show todo de jogos de improviso, e no final, quando acabou o show, eu fui direto pro hospital. De verdade, fui direto pro hospital, bateu uma dor de cabeça inacreditável. Eu não recomendo que vocês façam isso, você pode ter um treco, você pode desmaiar. Eu quase desmaiei, de verdade. Tô dando um depoimento, nunca falei pra ninguém, assim, só pra amigos, né? Realmente, eu passei mal de ir pro hospital, achando que ia ter um treco, porque depois que a adrenalina baixa, que você sai do palco, que você relaxa, volta tudo em dobro. Mas eu recomendo que você esteja saudável pra fazer show. Ainda mais se você estiver começando, você não vai conseguir ter essa concentração de conseguir improvisar, conseguir se aquecer a ponto de desligar a mente. Então eu consegui isso, mas eu acho que foi um milagre, assim. Foi realmente por eu ter conseguido ter essa experiência de aquecimento e conseguir me aquecer a ponto de esquecer uma doença. Isso, né, esquecer que tá com febre. Acho um absurdo isso, mas funcionou nesse dia, espero que nunca mais eu precise fazer algo assim. E é bom falar sobre o desaquecimento, né? Desaquecimento é quando você sai do palco. Como eu disse, teve um dia que eu saí do palco e fui direto pro hospital. Esse é o pior desaquecimento que existe, né? Mas desaquecimento, você pode fazer o mais simples até o mais extravagante, né? O mais simples que eu acho que é necessário para qualquer espetáculo, de verdade. Saiu do palco, foi para o camarim, foi para um banheiro, você vai tirar o figurino e colocar uma roupa sua. Isso parece bobagem, mas muita gente não faz isso e sai do teatro com o próprio figurino. E isso eu acho que tem a ver com ritual mesmo, sabe? Tirar o figurino é o mínimo que você tem que fazer para você deixar aquele improvisador e depois ir cumprimentar as pessoas e falar com quem assistiu, perguntar os feedbacks, né? Figurino, muitas vezes, é uma roupa que você vai usar só no palco. Eu tenho roupas que eu só uso em palco. Eu tenho tênis que eu só uso em palco. Se eu pegar esse tênis que eu uso no palco e começar a usar na minha vida, eu vou sujar ele, eu vou estragar ele. E daí a próxima vez que eu for fazer show, eu vou estar com um tênis sujo, vou estar com um tênis manchado, porque eu usei na minha vida. Então eu tenho mais de um, inclusive, no show do Luz Câmera Comédia, eu tenho vários pares de tênis que eu uso e que eu dou pro convidado. Se você observar, é um all-star colorido, vermelho e amarelo. E sempre eu e o convidado a gente tá usando. E às vezes o convidado tem um pé de tamanho diferente, ele tá usando um all-star preto, que eu também tenho. Eu tenho all-star que é só pra fazer show, porque é um tênis super genérico, colorido, bonitinho e que funciona pra show. E eu digo isso com roupas também. Calça preta, tem uma calça que é só pra apresentar, se você vai fazer um show, vai montar um grupo, escolhe um figurino, nem que seja uma camiseta super simples, que é só pra apresentar, que não vai estar manchada, certo? Então acabou o show, tira o figurino. Muitos grupos têm o hábito de ficar conversando sobre o show depois que acabou. Isso é bom, mas tem que ser de jeito saudável. Eu já vi muita gente que sai do show reclamando, falando, essa cena foi horrível, o que eu fiz? Isso é a pior coisa que você pode fazer, sair reclamando de uma coisa que você fez, ou pior ainda, sair reclamando de uma coisa que alguém fez, botando culpa em alguém. Isso não existe. Na improvisação você sai, vocês podem conversar sobre o show, mas na hora que saiu, só fala sobre coisas boas e deixa pra depois, quando você for treinar de novo, daí você lembra do show pra você usar na sala de ensaio, no treino, pra você melhorar como improvisador. Mas na hora que você sai do show é momento de você relaxar e só pensar nas coisas legais e comer um negócio e ficar tranquilo. Senão acaba virando um trauma. Você sai do show pensando aquela cena foi horrível, e daí você não. Na próxima vez que você for fazer show, você vai ficar lembrando daquela cena. Isso não precisa, não faz isso com improvisação. E também se conecta com o seu corpo. Relaxa o seu corpo, percebe se tá com alguma dor, alonga de novo, dá uma mexida boa. Você pode fazer o processo também inverso de se eu me maquio, tem dia que eu vou pro espelho de novo, tirar, passar um paninho com água, passar um negocinho, um demaquilante pra tirar a maquiagem e voltar ao estado normal da minha vida, arrumar o cabelo. E assim como você, pra entrar no show,
você esqueceu das coisas da sua vida e se conectou com o show, na hora que acaba o show você tem que se desconectar do show e voltar pra sua vida, né? Parar de pensar das coisas do show. Inclusive, se você vai fazer um show que vai fazer mais de uma apresentação, uma depois da outra. Isso é raro de acontecer, mas tem grupos, às vezes a gente faz um show e depois vai fazer outro. A gente tem que esquecer as coisas que a gente fez no primeiro show. Pra quando a gente for fazer a segunda sessão, a gente não acabar falando, trazendo como callback, né, na cena, uma coisa que era da outra sessão. Porque a gente não desaqueceu, a gente não esqueceu as coisas que tinham naquela, e daí a gente acaba, por acidente, trazendo uma coisa da outra apresentação, porque a gente não desconectou uma da outra. Então, acabou uma, desaquece, relaxa, aquece de novo e entra na próxima apresentação, folha em branco. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu depoimento, experiência pessoal também e dicas que eu já vi pessoas fazendo. Todos os exercícios que eu passo aqui pra vocês podem fazer antes de entrar no palco e ajuda muito. Quanto mais você fizer, melhor. Eu recomendo, se você puder, meia hora antes do show pra ficar treinando, faz isso. Eu já participei de vários grupos que a gente fazia isso. A gente ia pro teatro, arrumava o palco, botava o figurino e ficava meia hora treinando os jogos antes de entrar no palco. Isso ajuda e é bom pra você já aquecer, já tá pronto com a mente no lugar certo. E é importante também na hora de organizar, por exemplo, se você vai fazer um show de jogos de improviso, pensa que os primeiros jogos tem que ser jogos mais fáceis. Os primeiros jogos do show tem que ser jogos que você consegue fazer agora, que você consegue fazer depois de um aquecimento só. E daí, com o passar do show, você pode botar jogos mais difíceis. Então, por exemplo, jogo musical, jogo com música. Eu nunca vou colocar um jogo musical pra começar o show, porque eu tenho que entrar já cantando. Não funciona. Então, o jogo musical coloca mais pro final. Jogo que precisa muito de corpo, coloca mais no meio. E no começo, um jogo mais fácil, que você consegue fazer, mais mental, mais pra você mesmo aquecer no próprio show. O primeiro jogo pode ser um jogo de aquecimento pra você, que já é divertido pra plateia. Tá certo? Obrigado por estar aqui e até a próxima aula.